Oi, gente. O nosso trabalho é uma análise do filme Garota Interrompida pela visão psicanalítica e nós vamos estar analisando esse filme com foco no transtorno de personalidade borderline. Os participantes é a Ana Beatriz, a Ana Júlia Greco e a Mariana Dias, que sou eu. A gente vai começar trazendo a definição do transtorno de personalidade borderline. Segundo Whitborn e Haugen, o transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão invasivo de controle de impulso e de instabilidade no humor, nos relacionamentos interpessoais e no senso de identidade. Ou seja, o transtorno ele é caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, na autoimagem e no funcionamento. Dessa forma, então, a psicanálise ela vem com uma tentativa de fornecer um sentido a essas experiências desses indivíduos com transtorno de borderline. Ela busca compreender e oferecer uma saída para esses sujeitos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho dos autores que contribuíram para o entendimento do transtorno da personalidade borderline dentro de uma visão psicanalítica. Eu vou começar pelo Freud. O Freud, ele não se remete diretamente ao transtorno da personalidade borderline, pois uma das questões complicadas para ele é que os indivíduos com esse diagnóstico vivem imerso na relação com o outro e angustiados com a separação, necessitando de uma relação a dois e precisando de um analista presente sempre enquanto ele mesmo. Porém, Freud oferece contribuições futuras para o entendimento mais a fundo do borderline, quando ele elabora suas teorias sobre os três tipos libidinais, sendo eles o tipo erótico, que está voltado para o amor. Ele diz que amar, mas acima de tudo ser amado. O indivíduo ele é caracterizado e dominado pelo temor da perda do amor. Depois ele fala do tipo obsessivo, que se distingue pela predominância do superego. E depois, por fim, ele fala do tipo narcísico, que será retratado mais a fundo durante a apresentação dos cinepatos. Já o Jean, ele utiliza das contribuições de Freud para desenvolver a estrutura denominada como estado limite ou limítrofes, no qual se insere o borderline. Os indivíduos com esse transtorno se inserem nessa estrutura exatamente por sua relação com o objeto ser anaclítica, isto é, de apoio e dependência. Além disso, ele diz que esses indivíduos apresentam um ego frágil, com a necessidade de apoio e de compreensão. Por isso, quando um objeto anaclítico ele ameaça ir embora, a angústia de separação torna-se dominante e, portanto, pode-se dizer que o ideal do ego é a instância dominante dentro do transtorno de personalidade de borderline. Então, o Jean ele elaborou essa tabelinha para facilitar o entendimento do borderline de acordo com a estrutura do estado limite ou das limítrofes, né? Ele vai falar que a instância dominante na organização é a do ego, porque no borderline o que predomina é o ideal do ego. A natureza do conflito é com o id e realidade. A natureza da angústia é do objeto, porque quando o objeto ameaça ir embora, a sensação de vazio toma conta, a angústia torna-se mais acentuada e a depressão também. As defesas principais é dos objetos, na tentativa de não deixá-los ir embora. A relação de objeto é anaclítica, porque é de dependência e de apoio. Entretanto, um outro autor que contribuiu para o entendimento do borderline na visão psicanalítica foi o Winnicott. Ele fala que os indivíduos que têm o transtorno da personalidade borderline não têm um self constituído, por isso vivenciam um vazio constante e uma falta de sentido na vida, que resulta em tédio e depressão. Para ele,
O borderline vive em uma encruzilhada constante, pois não foi possível oferecer um ambiente suficientemente bom para este, tendo ele regido mal as suas intrusões e por isso não é capaz de destruir e de usar o objeto, ficando sempre preso nas relações anaclíticas com os objetos. Então, gente, agora para fazer o paralelo com o filme, a gente vai trazer um resuminho para situar melhor vocês nisso tudo. Então, o filme ele vai começar quando a Susana ela acaba de sair da adolescência e ela está entrando na fase adulta. E ela vem apresentando alguns problemas de comportamento e tenta cometer o suicídio com um vidro de aspirina e uma garrafa de vodka. Depois disso, ela passa por uma sessão terapêutica e o analista dela propõe a internação dela. Aí, dessa forma, a Susana ela aceita, ela vai para esse hospital psiquiátrico que foi indicado, e enquanto ela tá lá, ela é diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. A Susana acaba passando 2 anos internada, e nesse tempo que ela tá lá, ela conhece outras garotas que, assim como ela, estão internadas lá por conta de algum tipo de transtorno. Aí a gente vai ter a Georgina, que é uma mentirosa patológica, a Daisy, que foi abusada sexualmente, ela é viciada em laxante e em frango. A gente tem a Janet também, que é anoréxica, a Polly, que é uma vítima de queimadura e hoje em dia ela tem um comportamento extremamente infantil. E temos também a Lisa, que foi diagnosticada com sociopatia. E aí o destaque fica mesmo para Lisa, porque ela e a Susana, elas vão estar desenvolvendo uma amizade bem complexa ao longo do filme, e elas vão passar por várias aventuras e momentos muito interessantes e marcantes nesse tempo que a Susana fica internada. Bom, gente, uma das características presente no borderline é o seu dilema com a identidade. É, esse dilema corresponde a uma não constituição do self e a uma dificuldade de enxergar o outro. Exatamente por esse não conseguir construir a sua subjetividade e não ter desenvolvido a capacidade de estar só e ser independente, produzindo uma ameaça de aniquilação, torna-se difícil construir sua identidade. Sendo assim, os indivíduos diagnosticados com o transtorno da personalidade de borderline são mais influenciados pelo ideal do ego do que pelo superego, isto é, não conhecem seus próprios potenciais, pois seus parâmetros são sempre os ideais inalcançáveis. Então, terminam por não se conhecer e por não se apropriar da sua própria identidade. Sendo assim, no início do filme, quando Susana vai ao seu primeiro analista, ela diz que tomou um vidro de aspirina acompanhada com vodka, pois estava com dor de cabeça. Porém, quando o analista pergunta como ela se sente no momento, ela diz que não sabe o que está sentindo. Isso acontece exatamente porque Susana não tem um self constituído e, como consequência, ela não consegue conhecer os seus próprios parâmetros. Ela não se conhece e não consegue indagar as suas próprias emoções e sentimentos. Duas outras características presentes nos indivíduos com transtorno de personalidade borderline é a impulsividade e o suicídio. A impulsividade pode estar ligada à desesperança e ao vazio sentido na vida, o que gera no borderline impulsos de autoagressão e dificuldades para controlar-se mediante a esses estímulos. O outro ponto a ser ressaltado é que o borderline também tem reações explosivas e de impulsividade quando sente medo de perder o seu objeto de apoio. Por fim, um outro meio impulsivo constante nos indivíduos com este diagnóstico é o exagero sexual, mediado por eles como um método para suportar a sua existência.
Já o suicídio se dá pela dificuldade de controlar os impulsos. Sendo assim, o borderline é mais propenso ao suicídio que a população em geral. O sofrimento ele pode ser tão intenso e insuportável nesses pacientes que o suicídio se torna a forma mais atraente. Além disto, quando o borderline se sente incompreendido ou ameaçado pelos seus objetos de apoio, sua resposta pode ser tão explosiva a ponto do suicídio ser a sua única opção. Sendo assim, uma cena que demarca impulsividade e suicídio é quando Susana vai para o hospital psiquiátrico e conversa com Malvin, o outro terapeuta. Ele afirma que, pelo que sabe, ela tentou se matar e pergunta a ela se ela quer falar sobre isso. Porém, ela responde dizendo que estava com dor de cabeça, que não estava tentando se matar. Ele retoma perguntando o que ela estava tentando fazer então, e ela responde que estava tentando fazer aquela merda parar. Fica evidente que quando ela diz que estava tentando fazer aquela merda parar, ela estava tomada por reações impulsivas e de explosão, pois estava diante de situações em que o sentimento de vazio e de uma vida sem sentido tomavam conta do momento. E a única escolha favorável a Susana para aliviar aquele sofrimento intenso e insuportável era o suicídio. As pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas têm uma facilidade muito maior em apresentar comportamentos agressivos do que pessoas que não têm esse transtorno. E esses comportamentos agressivos, eles podem vir em resposta a uma, uma contradição, um sentimento de que ele pode estar sendo abandonado, por inúmeros fatores, na verdade. E bom, no filme a gente selecionou duas cenas que vão caracterizar bem essa agressividade na Susana. A primeira é quando a Susana ela é questionada pela psiquiatra sobre a sua amizade com a Lisa. E a partir desse momento ali na cena, a Susana ela fica bem ríspida e agressiva, assim, com as suas frases em tom agressivo com a psiquiatra. E a gente analisando, a gente pode compreender que a Susana ela começou com esse comportamento agressivo ali naquele momento, porque na verdade ela foi questionada sobre a sua amizade com a Lisa. E a Lisa é uma figura que arruma muitos problemas lá dentro do hospital e tudo mais, e talvez a Susana ela pode ter interpretado que a terapeuta ia tentar afastar ela da Lisa, né? Aí já outra cena, a Susana, ela começou a ter uns comportamentos bem agressivos com a enfermeira Valerie, ofendeu bastante ela, e essa cena aí da banheira do lado. É quando a Valerie leva ela para tomar banho, porque a Susana, ela tava há muito tempo, já há muitos dias, deitada na cama, sem fazer nada, tipo, sem sair da cama mesmo, sem tomar banho, etc., por conta que a Lisa, ela tava fora da, do hospital ali. Na verdade, a Susana não sabia o que tinha acontecido com ela, a Lisa simplesmente não tinha voltado de uma sessão de terapia. Agora, falando um pouco sobre a clivagem com paralelo ao filme, só para lembrar vocês da clivagem, aquela separação entre o bom e o mal, sobre o seio bom e o seio mal, né? Então, não havendo integração entre esses dois. Quando a gente está analisando o filme, é possível a gente ver que a Susana, ela constrói um objeto bom e ela se apega nisso para a construção da sua subjetividade. Então, se ela admitisse que o objeto idealizado dela está integrado com o objeto mal, a Susana ia ter que temer ele e ela estaria considerando a sua possível perda e abandono. E, portanto, é a partir disso que ela cria essa idealização e supervalorização da Lisa. Ela realmente teme perder o objeto no qual ela está depositando a subjetividade dela, e para isso ela se nega a admitir que
há uma integração entre o mal e o bom, que na Lisa tem o mal também. Então, ela acaba identificando na Lisa apenas o bom. A angústia de separação é caracterizada pela perda do objeto e corresponde aos esforços frenéticos do indivíduo para evitar o abandono real ou imaginado do objeto. É possível dizer que o borderline não é capaz de desenvolver a capacidade de estar só, pois o ambiente não permitiu o seu desenvolvimento natural quando bebê. Sendo assim, o borderline não tem a sua subjetividade constituída, fazendo com que o mesmo precise estar sempre com o seu objeto subjetivo para tentar se recompor em questão da subjetividade. Uma das cenas que isso fica evidente no filme é quando a Susana fica ao lado de fora da sala da psicóloga, esperando a Lisa sair da consulta. Essa longa espera faz com que a Susana fique impaciente e ansiosa por estar longe do seu objeto subjetivo e acabe tomando esforços mais drásticos, como tomar o remédio para dormir, sendo que ela nem nunca tinha tomado antes nenhum remédio, apenas fingia. Ela se sentiu abandonada também por um enfermeiro que foi transferido para a ala masculina, e esse questionamento veio à tona no momento em que ela estava no aguardo de Lisa. A questão do narcisismo no borderline é bem acentuada. Esses indivíduos possuem dificuldade de perceber o lado do outro, os sentimentos do outro e os interesses do outro. Isso é resultante de não possuir um self constituído, podendo ser difícil de enxergar o outro justamente por não conseguir enxergar nem a si mesmo com precisão. No filme é retratado a discussão entre a Daisy e a Lisa, e várias críticas e julgamentos são lançados para Daisy sobre o seu possível transtorno e a sua família. Susana apenas ouve e não toma uma atitude de ir falar com Daisy após a discussão, de consolá-la e estar disposta a ouvi-la. No dia seguinte, Daisy é encontrada morta no banheiro e Susana que a encontra. Depois desse acontecimento, ela se arrepende por não ter enfrentado Lisa e de não ter ido falar com Daisy para oferecer um possível apoio emocional. E por último, nós iremos mencionar algumas condutas do tratamento psicológico com a psicanálise do terapeuta e do seu paciente diante ao diagnóstico de borderline. O terapeuta serve como um objeto subjetivo para o borderline. Como ele não possui a sua subjetividade constituída, então o terapeuta funciona como um objeto subjetivo para ele. Talvez por isso mesmo a relação de dependência se estabeleça de maneira tão forte, porque o analista está constituindo o paciente enquanto pessoa. Quando o terapeuta se afasta, o border se sente mais que desamparado, sente-se como que inexistente. A relação é anaclítica, de apoio, porque o border necessita de seu terapeuta para constituir sua subjetividade, para tornar-se sujeito de si mesmo. O terapeuta ele não deve contrariar o paciente com borderline de forma negativa, porque como ele não possui esse self constituído, pode resultar em impulsividade, agressividade, sensação de vazio. E essa falta do self constituído faz com que apenas exista a visualização do objeto bom. E quando isso é contrariado, é eliminada essa satisfação e há uma quebra de laços. No filme, o tratamento da Susana, inicialmente, foi utilizar a escrita para ela escrever, botar para fora todos os sentimentos, os pensamentos, porque ela gostava muito de escrever, ela tinha um diário. Então, ela utilizava a escrita para colocar isso para fora, para não recalcar ainda mais. E quando ela começa o tratamento certinho, ela fala uma frase muito legal, que quando você não quer sentir nada, a morte pode parecer um sonho. Mas ver a morte, encará-la de frente, né, de verdade, mostra como é ridículo sonhar com ela. E então ela começa a frequentar a terapia 3 vezes por semana e ela começa a utilizar aquele lugar da terapia no lugar de fala dela, expor, né, os pensamentos, os sentimentos dela e começa a aproveitar da terapia para obter uma melhora. E mesmo depois, quando ela obtém alta
do hospital, ela continua ainda frequentando a terapia normalmente.